fez com ele. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. Se ele for preso? Aí é decretar uma guerra civil no Brasil. Isso não tem nenhum cabimento. Até agora não tem nada. Os militares, eu acho que eles não deveriam de permitir. Aí não tem nem motivo, não tem nem como, não tem nada legal que justifique isso. Eu iria para as ruas pedir a soltura do presidente, com certeza. Eu não ia ficar Idem. A gente tem que estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo, demonstrando o apoio em prol da justiça, da lei, da democracia, da liberdade, da expressão. Eu não voto. Se a Michelle se candidatar, com certeza, Michelle. Vai ser difícil procurar uma outra pessoa no lugar. Em quem ele indicar? No Tarcísio de Freitas. Tarcísio seria um grande nome, o Tarcísio com certeza. No governador do nosso estado, daqui de São Paulo, nosso governador Tarcísio, a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, é um nome interessantíssimo também. Governador Romeu Zema, governador Ratinho Júnior, governador Jorginho Melo, governador Caiado, por aí vai. Deus, pátria, família, com certeza. Bolsonaro, presidente novamente. Ter certeza que o que eu votei tá impresso, tá impresso. Eleições impressas! Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Muito bem, pessoal, segunda-feira, 26 de fevereiro, 7 da manhã, estamos começando ao vivo no horário de Brasília, o Desperta SL de hoje. Pelo menos a gente pode se divertir um pouco, né? Tanto a pessoa que falou que está junto com Israel porque eles são cristãos, quanto a moça da terra plana ali, né? Porque tá girando ali, os terraplanistas choram, né? Isso aí foi ontem. Trabalho da nossa equipe de reportagem do ICL, que foi mandada ontem para a manifestação, e também o primeiro vídeo da moça falando de Israel, do nosso colega Joaquim de Carvalho, lá do Brasil 247, e o vídeo da moça aí desafiando os terraplanistas foi postado na internet. Infelizmente não temos aí a fonte. Um pouquinho do que aconteceu ontem. Está começando o Desperta SL de hoje. Nós vamos, claro, destrinchar tudo o que aconteceu na Paulista ontem, mas principalmente e agora. O que acontece no pós-carnagado, como tem muita gente chamando aí, adoro essa expressão, né? Ou a micareta fascista também. O pessoal obedeceu o Bolsonaro e não levou cartaz contra o STF, invasão do não sei o que, artigo não sei o que das Forças Armadas, não levaram. Agora, quando você vai provocar e fazer as perguntas, vocês viram o que sai aí, né? É ditadura militar, exército tem que invadir, é isso e aquilo, ou seja, o pessoal não deixou de pensar o que pensa. A única diferença é que não levou cartaz porque o Micto falou para não levar. Muito obrigado para todo mundo que já está chegando por aí. O programa de hoje vai ser quente, vai ter muita coisa em relação a isso e outros assuntos também. A gente separou várias coisas importantes aqui. Vamos explicar tudo o que aconteceu ontem, para além da imagem, se teve gente, se não teve gente. A gente vai botar as coisas no contexto também, o número de pessoas, que é importante, mas também vamos explicar também o que é importante, o que deixa de ser. O que aconteceu ontem na Paulista e as consequências políticas e judiciais também para o Bolsonaro. Sabiam que Bolsonaro ontem admitiu a minuta do golpe? Pois é, agora vai dar um tilt na cabeça de uma galera aí, né? Que não tem minuta, que foi inventado, que não é nada disso, que é o Che Guevara que escreveu, que foi o Fidel Castro que infiltrou ali. Bom, Bolsonaro ontem admitiu que a minuta golpista existiu. A incontinência verbal do Bolsonaro, o cara se segura até certo ponto. Chega uma hora que os advogados dele devem começar a arrancar os cabelos. Vamos falar tudo o que aconteceu hoje aqui no Desperta, vamos explicar tudo para vocês. Tem outros assuntos importantes também. Então, primeira coisa, faça o seu tradicional circuito aí pelo YouTube. Quem nos acompanha no YouTube, deixa seu like, assina o nosso canal, ativa o sininho, deixa seu comentário dizendo de onde você está assistindo a este programa também. E muito bom dia para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV aberta e pelo rádio na grande rede Desperta de Comunicações. Estamos ao vivo na TVT em São Paulo e Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, na Bahia, Salvador e Grande Salvador, e também pelo bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos acompanha lá na Rádio Heliópolis e também
também na Rádio Brasil Atual. É muito bom ter a companhia de vocês aqui. Eu acho que o programa hoje vai passar de 20 mil pessoas ao vivo, que é o que nós temos feito. Eu não aceito nada menos do que isso, nada menos do que 20 mil. O programa tá crescendo demais. Esse ano é um ano eleitoral, tem coisa importante. E atenção, 2 recados antes da gente começar o programa mesmo. Em abril fazemos 1 ano do nosso programa, do Desperta. Teremos novidades, coisas importantes, coisas legais para vocês. Teremos brindes, teremos presentes aqui. Quem faz aniversário somos nós, mas quem ganha os presentes são vocês, né? Aquela coisa clássica da propaganda. Mas sim, a gente vai dar presentes aqui para nossa audiência, então fiquem de olho. Acompanhem o programa todo dia, fiquem por aí que a gente está preparando aqui um kit de presente para as pessoas que acompanham o Desperta ICL todos os dias. E no final do programa eu vou dar um recado importante também, mais um lançamento do ICL que vai rolar essa semana, na quinta-feira, às 8 horas da noite. No final do programa eu explico como vocês podem fazer para acompanhar esse evento que é ao vivo, exclusivo e grátis, como todos os eventos que acontecem aqui no ICL. Evento importantíssimo, já tem 30 mil inscritos para acompanhar esse evento, tá? 30 mil inscritos. É um novo lançamento do ICL, a gente já começa o ano bombando, então fiquem de olho que daqui a pouquinho eu explico para todo mundo. Beleza? Vamos nós então? Então simbora que tem muita coisa no programa de hoje. Vamos lá, vamos começar aqui então com notícias rápidas antes da gente cair aqui no que realmente aconteceu ontem. Calor e tempestade em São Paulo devem continuar nesta semana. Parte do estado, que inclui a capital, está em alerta laranja. E o INMET alerta para risco de chuva intensa. Os termômetros podem chegar a quase 40 graus em Santos. Então, sempre aquela coisa que eu sempre falo, se você mora em áreas de risco de alagamento, deslizamento ou outras possíveis catástrofes por conta da chuva e dos alagamentos, fique de olho, prepare as coisas, prepare seu plano B e quem puder já fica ligado para onde pode ir se precisar sair de casa, para casa de um parente, de um amigo, para um local distante, para um hotel, seja lá o que a sua condição financeira permitir. Mas atenção, olho em São Paulo essa semana que a chuva vai intensificar. Se você tem voos para vários lugares do Brasil, cada vez mais a malha aeroviária do Brasil se concentra em São Paulo, infelizmente, os voos diretos estão cada vez mais raros, quase tudo hoje vai para principalmente Guarulhos, Congonhas ou Viracopos, então preste atenção também no dia e no horário que você vai voar, porque pode ter problemas. Na semana passada eu saí do Sul para ir para Brasília, com escala em Guarulhos, não conseguimos pousar em Guarulhos para fazer a escala, tivemos que ir para Floripa para abastecer, depois voar para Guarulhos e depois pegar a conexão em Brasília. Então isso pode dar uma atrapalhada na vida de quem está voando pelo Brasil essa semana. Então fique de olho, consulte a previsão para saber o dia e a hora que você voa, para também se preparar, porque se der um chabu aí, se der problema, você está ligado, você já sabe o que fazer. Uma notícia triste aqui para os terraplanistas, já que nós mostramos uma terrabolista, né, lá na manifestação de ontem, temos notícia de que entre as milhares de pessoas que estavam lá, pelo menos uma pessoa não era terraplanista, aquela pessoa que estava girando naquele globo ali, com óculos de realidade virtual, gritando Brasil acima de tudo. Ela gritou Brasil em cima de tudo quando ela estava de cabeça para baixo, né? Então eu não sei se isso tem muito efeito, mas o pessoal da Terra Plana que passou ontem lá deve ter ficado assustado. Fenômeno das redes sociais, o terraplanismo perde adeptos e está em crise no mundo. Essa é a grande notícia de hoje. Essa realmente o terraplanismo está em crise. Houve um tempo em que o formato da Terra já foi assunto sério. 2.500 anos atrás, Pitágoras já levantava matematicamente essas possibilidades. Aristóteles também, astrônomos gregos, indianos e chineses também acreditavam na versão da Terra achatada, mas os argumentos dos filósofos como Aristóteles e como a evolução da ciência mostraram claramente que o nosso planeta não é chato. No entanto, né, nos últimos anos, o terraplanismo ganhou alguns adeptos, mas agora está em decadência. Então, se você gosta de crenças esotéricas, pseudocientíficas, eu acho bom procurar outra, porque você vai ter pouca gente para conversar, porque realmente o pessoal está indo para outros lugares, né? O terraplanismo está em crise. Nós vimos ontem na Paulista que os terraplanistas
realmente estão por baixo. Lá no Jornal Globo, censo escolar, Brasil tem quase 1.300.000 estudantes sem acesso à água potável nos colégios. Unidades sem fornecimento adequado ficam majoritariamente nas zonas rurais do Brasil, ou seja, 74% das escolas que não têm acesso à água potável nos colégios, as crianças não têm água para beber, a imensa maioria está em zona rural. Então, enquanto tem um pessoalzinho aí que discute banheiro unissex nas escolas, saibam que tem 1.300.000 alunos neste momento que não tem água para beber em escola. Então você pode escolher aí para que lado você quer andar, se você quer ficar polemizando a imbecilidade do banheiro unissex ou se você quer cerrar fileiras no lado que vai lutar para que essas pessoas possam ter água para beber. Não são só os alunos, claro, também os funcionários e os professores das escolas, dessas escolas pelo Brasil. Primeiro-ministro palestino anuncia a sua renúncia, notícia super importante publicada agora pela manhã. O primeiro-ministro palestino Mohamed Shtayyeh anunciou nesta segunda-feira a sua renúncia ao cargo, argumentando que tal gesto visa permitir a formação de um amplo consenso entre os palestinos sobre os arranjos políticos entre Israel e o que acontece hoje em Gaza. A decisão ocorre em meio à crescente pressão dos Estados Unidos sobre o presidente Mahmoud Abbas para reformar a autoridade palestina, à medida que esforços internacionais se intensificam para interromper os combates em Gaza e começar finalmente a trabalhar para uma estrutura política de fato na autoridade palestina, coisa que nunca aconteceu. Eu duvido que vai acontecer de novo. Na semana passada, Israel aprovou no próprio Congresso teve uma decisão no Congresso de Israel contra a formação do Estado palestino. Benjamin Netanyahu apresentou um plano pós-Gaza. O que vai acontecer ali é basicamente um governo biônico. Gaza será anexada, talvez não num primeiro momento oficialmente, mas eles colocarão lá um governo biônico israelense, pró-Israel, sabe-se lá quem vai assumir aquilo lá, e vai ser uma anexação de fato do território de Gaza. Então, Israel, neste momento, anexará Gaza e é contra a formação de um Estado palestino. Notícia curtíssima aqui da Folha de São Paulo, porque acabou de sair, foi publicada às 5h41 da manhã. Ontem, um caso dramático, eu não vou mostrar o vídeo aqui, apesar de que vocês podem encontrar o vídeo pela internet, claro, mas o vídeo tem uma violência gráfica e a gente não costuma mostrar esse tipo de vídeo aqui no Desperta. Mas dando a notícia para vocês aqui que vem lá da revista Fórum, homem se incendeia em protestos na frente da Embaixada de Israel nos Estados Unidos. Um homem cometeu um ato de autoimolação na Embaixada de Israel em Washington neste domingo. Ele denunciava o genocídio em Gaza e gritou Palestina livre. Segundo a jornalista Talia Jane, o homem afirma ser um membro da ativa da Força Aérea dos Estados Unidos e diz que não será mais cúmplice do genocídio. No momento do protesto, ele utilizava um uniforme militar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Após se incendiar, o homem grita Palestina livre e em seguida o Serviço Secreto dos Estados Unidos aparece para apagar as chamas. A imolação foi confirmada pelos jornais New York Times e Washington Post, mas a identidade do manifestante ainda não foi atestada, portanto o fato aconteceu, mas não sabemos se essa pessoa de fato era um membro ativo das Forças Armadas, como ele declara. Este é o segundo manifestante que se incendeia em defesa da causa palestina em frente a edifícios da diplomacia israelense. Em dezembro do ano passado, um homem havia realizado ato similar no consulado do país em Atlanta, também nos Estados Unidos. Olha, na sexta-feira, final do dia, saiu mais um pedacinho da lista dos nomes monitorados pela ABIN. Pelo que estamos sabendo, a lista completa ou a lista do que a investigação da PF conseguiu identificar, eu já explico a diferença, tá? A lista dos monitorados ilegalmente pela estrutura de Estado, dos investigados ilegalmente pelo Estado brasileiro, das pessoas espionadas de modo ilegal pelo Estado brasileiro, deve sair ainda essa semana. Fala-se aí nos bastidores no dia 28. Não temos certeza disso. Se a lista sair, claro que a gente vai mostrar para vocês aqui. Não vamos ler toda a lista, porque trata-se de milhares de brasileiros que foram espionados ilegalmente pela estrutura de Estado usando a ABIN durante o governo Bolsonaro, Ramagem, Heleno, essa gente toda. Mas a gente vai trazer a notícia para vocês aqui. E, não surpreso, me encontro entre os
investigados ilegalmente pela ABIN. Essa matéria foi publicada pelo jornal O Globo na sexta-feira, 4 horas da tarde. É a lista de monitorados pela ABIN, obtida pelo Globo, revela indícios de que durante o governo Bolsonaro foram espionados políticos, assessores parlamentares, ambientalistas, caminhoneiros e acadêmicos. Eu não sei por que aqui o jornal o Globo não colocou e jornalistas, porque afinal de contas o primeiro caso que eles contam é um caso de jornalistas. Eu e o Glenn Greenwald, pelo menos nós dois aqui, até onde me resulta, desde 1995, mais ou menos, eu sou jornalista, a não ser que o jornal o Globo tenha me reclassificado como caminhoneiro, ambientalista, né, alguma coisa assim. Acho que não. Não tenho lugar de fala nesses lugares aí. A minha família é uma família, parte dela, uma família de caminhoneiros, mas eu nunca fui caminhoneiro. Os dados estão registrados no sistema First Mile, usado pelo órgão em 2019 e 2021 para vigiar a localização de pessoas por meio de conexão celular. E aí o Jornal Globo aqui conta a primeira história, uma das operações, né, de espionagem ocorreu entre junho e julho de 2019. Já tinha cantado essa pedra aqui, né, gente? Quando começou a BIM paralela, a BIM do Bolsonaro, quando a gente soube dos casos que começou em 2019, eu já tinha falado aqui, eu acho muito difícil que eu e meus colegas do Intercept não tenhamos sido monitorados e investigados legalmente, porque junho de 2019 é a Vaza Jato. As primeiras matérias da Vaza Jato, lembrando que duas coisas importantes, para a gente não esquecer. Primeiro, cautelar do ministro Alexandre de Moraes, quando liberou o sigilo da cautelar que autorizou buscas e apreensões e prisões em uma das fases dessa operação. A ABIN foi usada para criar dossiês para destruir reputação de pessoas usando o gabinete do ódio. Isso é o que está na cautelar do Alexandre de Moraes. Então, um dos objetivos dessa ABIN paralela era juntar informações sobre as pessoas, investigá-las ilegalmente, criar dossiês sobre elas, obviamente dossiês mentirosos, colocar esses dossiês no tal do gabinete do ódio e espalhar esses dossiês pela internet. Esse era um dos objetivos da ABIN paralela. Um outro ponto da BIM paralela importante é um ponto que cita indiretamente o senhor Sérgio Moro. Então me parece óbvio que havia interesse também em 2019 de ajudar a proteger o Sérgio Moro e a Lava Jato. Afinal de contas, a Vaza Jato foi a primeira grande crise do governo Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro assumiu em janeiro de 19. Em junho tem a Vaza Jato. Então a Vaza Jato é a primeira grande crise do Bolsonaro. A BIM paralela operando em 2019, obviamente iria se dedicar àquilo. Qual que é a história que é contada aqui? Uma das primeiras operações, então, dessa BIM paralela, ela dá conta de o perfil que apareceu no Twitter na época chamada Pavão Misterioso. Esse Pavão Misterioso foi um perfil anônimo criado no Twitter que passou a publicar entre junho e julho uma série de prints de conversas forjadas que estavam sendo travadas, ou seja, eram mentirosas, mas eram forjadas, mas estariam sendo travadas entre eu, David Miranda, já falecido, ex-deputado federal, marido do Glenn, o Glenn Greenwald, o Jean Willis e outros personagens, o Marcelo Freixo e outros personagens. O que é que dizia o tal do Pavão Misterioso? Com esses prints ele provava, entre aspas, que nós tínhamos comprado um hacker russo, pago este hacker em bitcoins, para que esse hacker pudesse hackear os celulares da Lava Jato, para que a gente pudesse obter as mensagens e, para além disso, que nós estaríamos forjando mensagens, inventando mensagens. Quando saiu esse caso, claro que todos nós achamos muito estranho, principalmente pelo movimento de alguns parlamentares e pessoas do bolsonarismo. Vários deles, inclusive, antecipavam movimentos do tal do Pavão Misterioso. Então, por exemplo, dia 6 de julho, um sábado, Damares Alves e outros começam a levantar pela internet a história do pavão. Ah, o meu bicho preferido é o pavão, não sei o que do pavão, é o Pavão Misterioso. No dia seguinte, o tal do Pavão Misterioso começa a publicar coisas, começa a publicar prints. Então nós nos perguntávamos, nossa, mas essa gente já sabe de antemão o que um perfil anônimo de internet está publicando? É muito esquisito. Agora, com a revelação do Jornal o Globo, fica bastante claro que o tal do Pavão Misterioso ou foi criado dentro da BIM paralela do senhor Bolsonaro, ou foi monitorado e alimentado por ela. Não há mais escapatória em relação a isso.
Carlos Bolsonaro antecipou movimentos, Carlos Jordi antecipou movimentos, o pseudo-jornalista lá da Jovem Pan, não sei mais nem exatamente onde está essa pessoa, Caio Coppola também falou em pavão misterioso, vários bolsonaristas falando no tal do pavão misterioso. Claro, isso foi criado para tentar destruir a nossa reputação. Eu tenho um recado para vocês, quase 5 anos depois, não adiantou nada, tá bom? Eu sigo aqui, alguns dos senhores estão presos hoje e espero que outros estejam muito em breve. Felipe Martins, Daniel Silveira, Gabriel Monteiro, toda essa gente que ajudou a espalhar esse negócio para tentar detonar a nossa reputação, porque isso aí chegou muito longe, viu, gente? Muito longe, de familiar me ligando, de gente ligando, e isso tinha uma ideia de colar na gente a pecha de bandido, claro. Bandido que contratou hacker, que não sei o quê. Gustavo Gayer, aliás, que teve na manifestação do Bolsonaro ontem, teve que publicar um vídeo de retratação. Lendo um texto que eu escrevi, o juiz aprovou, ele teve que se retratar lá, ler o textinho, publiquei uma mentira, não chequei a veracidade, não entrei em contato com as pessoas, peço desculpas, tá postadinho na internet. Coloquem Gustavo Gayer, Leandro Demori na internet, botem na aba de vídeos do Google, logo vocês vão ver o videozinho ali. 1 minuto e pouco, é um deleite maravilhoso, Gustavo Gayer lendo a desculpa, e aliás teve que pagar uma multa para mim, o que muito me ajudou num ano que estava bastante difícil, aliás, financeiramente, então muito obrigado, viu, Gustavo Gayer, conto com a sua colaboração da próxima vez, continue assim, o senhor é uma pessoa ótima, tá bom? Então, não adiantou nada, né, estamos aqui, firmes e fortes, e os senhores aí estão encalacrados com a justiça cada vez mais. O que acontece é que, 2 coisas importantes. O First Mile foi usado pelo menos contra o David Miranda e o Jean Willis, segundo essa matéria do Globo. O que é que eu acho que pode ter acontecido? Eu e o Glenn possivelmente também fomos monitorados pelo First Mile, mas eu particularmente tenho o hábito de trocar de número de telefone com alguma constância. Como o First Mile monitorava número de telefone, se os agentes estão procurando lá atrás o número de telefone antigo meu, não vai conseguir bater com o meu nome porque o meu número já não é mais esse há um bom tempo, já troquei algumas vezes, aliás, de número de telefone. Então pouco adianta. Se sair a lista e os números de telefones forem publicados, eventualmente eu vou poder procurar lá meus números de telefone antigo para tentar entender quantas vezes essas pessoas monitoraram a minha localização. Vejam que coisa curiosa. Em 2019, em junho, foi salvo no sistema da ABIN o arquivo pavão.pdf. Aqui, ó, pavão.pdf. Tratava-se da reprodução de uma tela de pesquisas realizadas em nome de Jean Willis, David Miranda, Leandro Demori, que trabalhava então na época no Intercept, responsável por divulgar as mensagens da Vaza Jato. Falsas acusações sobre Demori também foram publicadas no perfil Pavão Misterioso. No mês seguinte, em 6 de julho, foram feitas 3 consultas no First Mile utilizando os celulares de Jean Willis e David Miranda, que era casado então com o Glenn. Atenção então, para a gente fechar essa história. 6 de julho, a ABIN do senhor Bolsonaro usa o software israelense para saber onde estão Jean Willis e David Miranda. 6 de julho de 2019, um sábado. Eu lembro dessa data como se eu fosse hoje. No dia seguinte, 7 de julho, o tal do Pavão Misterioso começa a publicar coisas na internet. Já havia publicado coisas antes, mas no dia 6, a ABIN usa o First Mile para saber onde Jean e David estão. No dia 7, no dia seguinte, o tal do Pavão começa a publicar esses posts forjados, esses prints forjados. Descobriu-se depois que um dos celulares usado para forjar esses posts usava um chip da Vivo que foi comprado com o meu CPF, com o meu endereço, em uma banca de jornal em Brasília. A Polícia Federal, e aqui vai uma crítica à Polícia Federal, nunca levou essa investigação adiante. Digo hoje sem medo de errar. Se a investigação sobre o Pavão Misterioso tivesse sido levada a sério, teria se chegado na pessoa que comprou o chip. E possivelmente nós teríamos o escândalo da BIM Paralela divulgado muitos anos antes do que o que a gente está vendo hoje e teríamos evitado muita ilegalidade que aconteceu dentro das dependências da BIM. Eu não duvido que quem comprou esse chip foi uma pessoa ligada à BIM Paralela do senhor Jair Bolsonaro. Aliás, eu posso apostar que foi, tá? Então, usaram o meu CPF para comprar um chip,
colocaram em um celular, forjaram conversas, publicaram essas conversas, a ABIN tinha uma pasta chamada pavão.pdf, lá dentro tinha informações sobre mim, sobre o Glenn, sobre o Jean Willis e sobre o David Miranda. No dia 6 de julho, eles usam o software israelense First Mile para monitorar o David e o Jean, e no dia 7 o Pavão começa a publicar uma série de prints forjados pela internet. Já no dia 6, quando a BIM está trabalhando na surdina, Damares Alves e outros personagens estão falando em pavão misterioso pela internet. Então eu espero que essa investigação de fato vá adiante e gostaria muito de saber o conteúdo dessa pasta, aliás, para ver que tipo de coisa tem lá dentro e outras coisas mais também. Espero que a lista saia e que a gente possa procurar, inclusive, por números de telefone. Porque, como eu falei, eu e outras pessoas temos o hábito de mudar de número de telefone com alguma frequência. Então, os meus números de telefone que foram monitorados no passado não são mais os mesmos. Então, se você procurar hoje lá, não é mais o meu número, está no nome de outra pessoa. Agora, está aqui exposto, né? Outras pessoas também estão por aqui, outras pessoas que foram monitoradas ilegalmente pela BIM paralela do Bolsonaro. Beleza? Vamos lá então para a micareta golpista de ontem. Primeira coisa, vamos organizar aqui. Quantas pessoas deu nessa micareta golpista? É importante, é relevante, mas ao mesmo tempo é irrelevante. E eu vou explicar porque isso não é paradoxal. Primeiro, claro que é importante saber o número absoluto de pessoas. Então vamos lá. O que esperavam os organizadores? Que foi divulgado a semana inteira nos grupos todos. O que esperavam os organizadores? 1 milhão de pessoas. Era o esperado. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Procurem aí na internet, vocês vão ver. Quem está em grupo sabe disso. Quem acompanha os grupos do pessoal lobotomizado aí sabe disso. 1 milhão de pessoas era o esperado, tá bom? Ontem nós vimos as imagens pela televisão. Quem acompanhou o programa aqui, na sexta-feira eu falei o seguinte, até gostaria de recuperar esse corte, acabei me esquecendo hoje de manhã. Falei o seguinte, espero estar errado e na segunda-feira pedir desculpas, mas eu acho que vai estar lotado e vai estar cheio de bandeirinha de Israel. Falei isso aqui na sexta-feira, vocês lembram quem acompanha o programa? Falei isso aqui, exatamente isso. Como estava o evento ontem? Lotado e cheio de bandeirinha de Israel. Ah, Leandro, você adivinha o futuro? Não, gente, é apenas o óbvio. Era evidente que ia lotar. Não tem como não lotar. O Bolsonaro é uma liderança popular de massas muito conhecida no Brasil e que movimenta paixões. É óbvio que se o evento de ontem fosse um evento genérico sem a presença do Bolsonaro, ia dar 30 mil pessoas, tá, gente? Ia dar 30 mil pessoas. Com a presença do Bolsonaro, gente, o Bolsonaro é o popstar dessa galera. É claro, se você vai fazer um show, entre aspas, de graça na Paulista, com o principal expoente, gente, é óbvio que vai dar gente, não, tem gente tentando negar a realidade, dizendo que deu pouca gente que flopou. Não deu pouca gente, não flopou, deu bastante gente. Quantas pessoas deram? Fábio Weingarten, advogado do Bolsonaro, assessor, braço direito, sabe-se lá mais o que o Weingarten é do Bolsonaro hoje, porque é confuso a posição do Weingarten. E não estou aqui criminalizando a advocacia, tá bom? O Weingarten é advogado, tem todo o direito de defender o Bolsonaro, isso não é problema nenhum. Ok, ponto. Pelo que chegou para o Weingarten, tivemos o maior ato político da história da Paulista. Segundo o Weingarten, mais de 500 mil de brasileiros. Essa informação foi solta pelo Weingarten um pouco antes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo falar em 750 mil pessoas. Procurada, a Polícia Militar falou que não faz mais estimativa de número de pessoas em manifestação na Paulista. Aliás, faz um bom tempo. Ninguém do governo de São Paulo soube dizer, ao serem procurados pela Folha, de onde a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas, que estava no trio elétrico do Bolsonaro, tirou esse número. Ninguém sabe dizer qual a metodologia, de onde tiraram esse número. No entanto, o Weingarten, com informação privilegiada aqui, aparentemente, publicou esse número antes da própria Secretaria de Segurança. Este número é verdade? Não, este número é mentira, tá bom? Eu não estou falando aqui da pessoa, Fábio, estou falando da informação que ele está publicando. O Fábio Weingarten é um cara que tem muito bom trânsito entre jornalistas, muito bom. Fala aí com dezenas de jornalistas, manda WhatsApp para todo mundo, telefona, conversa, aquela coisa toda. Eu já tive algumas conversas com o Weingarten também. Aliás, como fonte, né? Vai, procura, manda o celular, fala. O Weingarten faz isso porque ele é um cara também muito estratégico, muito esperto. Sabe o que acontece com o Weingarten? Procurem pela internet os jornalistas que estão criticando ele. Sabem qual é o total de jornalistas aí, relevantes e tal, que estão criticando o Weingarten hoje por divulgar isso aqui? 0.
Zero. Os colegas são suscetíveis a isso também, né, colegas? Ai, não quero perder a fonte, não vou falar, biriri, bororó. Bom, aí a gente analisa se a nossa fonte é mais importante do que a informação pública correta e do jeito correto que a gente tem que dar. Como este programa não foi criado para fazer amigos nem para fazer média com ninguém, senhor Fábio Weingarten, o senhor soltou uma lorota na internet ontem. Pode não gostar e pode até parar de falar comigo, não tem problema nenhum, tá bom? O senhor soltou uma lorota ontem. Qual é o número real publicado aqui pela USP? Ato de Bolsonaro na Paulista reúne 185 mil pessoas. Então não é meio milhão, não é 700 mil, não é 1 milhão. Eles esperavam 1 milhão, o Tarcísio falou em 750 mil, o Weingarten falou em mais de meio milhão, na verdade é muito menos do que isso. Em média, 185 mil pesquisas. Esse grupo de pesquisa da USP, coordenado pelo pesquisador Pablo Hortelado, foi criado alguns anos atrás para justamente dirimir as dúvidas em relação ao número de pessoas, porque cada pouco é uma coisa, né? 3 milhões, é 20 milhões, é 2 milhões, é 1 milhão, cada pouco, todo mundo que faz manifestação lá acha que é o show do Rolling Stones na praia de Copacabana de graça, né? Tá, atenção, tá bom? Vocês não são a Madonna nem o Rolling Stones. Então, esse é o número que nós temos hoje, é o mais confiável, porque usa software de computador que analisam imagens aéreas, fazem cálculo por pessoa, e não é lá muito difícil, gente. A Paulista é uma avenida reta, blocada ali, você pode calcular por quarteirão. Aliás, nós teremos mais detalhes sobre isso depois no ICL Notícias primeira edição com o nosso amigo, colega Rodrigo Viana, que ontem, no privado, lá no nosso grupo de Zap, fez um cálculo muito próximo a isso. O Rodrigo desenvolveu um método dele também, porque o Rodrigo foi lá e fez matemática. Calculou quantos metros quadrados tem cada quarteirão da Paulista, colocou o cálculo médio de Paulista lotada, que são 4 pessoas por metro quadrado, mais do que isso não cabe, fica até perigoso. E o Rodrigo vai lá e olha, ó, bom, tem 3 quarteirões lotados, que é o que tinha ontem na Paulista, 3, 4 quarteirões lotados, de 18, atenção, de 18 quarteirões tinha 3 ou 4 lotados. A Carla Zambelli, num vídeo publicado na internet, pediu para as pessoas se espalharem pela Paulista para a foto parecer maior. Ela falou isso ontem em vídeo, tá bom, gente? Ela fez um vídeo falando, olha, não fiquem só nos quarteirões ali próximo do MASP. Espalhem-se pela Paulista, que aí a fotografia fica melhor. Então foi uma ordem ontem dada pelo bolsonarismo para que houvesse um espalhamento de pessoas. O Rodrigo ontem foi dar uma banda lá, e no Zap falou pra gente, olha, eu calculo que deva ter umas 150, 200 mil pessoas, acertou na lata o Rodrigo, ele vai explicar melhor a metodologia dele depois no ICL Notícias primeira edição. Isso é importante, olha, em termos de números absolutos, Tarcísio e PM batem cabeça sobre a estimativa de público na Paulista, como eu falei, porque a PM declarou ontem para a Folha de São Paulo que não faz estimativa, o Tarcísio não soube explicar de onde ele tirou o número. Tem um instituto de pesquisa muito famoso na internet, que essa hora da manhã não dá para falar o nome, né? Mas é o Datapi. Vocês conhecem o Datapi? Pois é, tem o Datapi que rola muito pela internet, o Tarcísio parece que aparentemente está trabalhando no Datapi também. O número é importante por quê? Absolutamente, 185 mil pessoas. É bastante gente, não é fácil de levar esse número na Paulista. Não é fácil. Nenhuma manifestação de esquerda nos últimos tempos, principalmente no último ano, levou nada nem perto disso. É claro, nenhuma manifestação de esquerda teve esse apelo todo. Nenhuma manifestação de esquerda teve o Lula num trio elétrico, porque a partir do momento em que isso acontece, vocês podem ter certeza que vai dar um número estrondoso também. No ano passado, a movimentação do progressismo da esquerda brasileira foi muito em relação à Gaza, pautas de assuntos internacionais mobilizam muito pouco no Brasil. Tudo isso é compreensível, mas o que importa não é o número absoluto, é o comparativo. Então vamos a 2 comparativos importantes. Bolsonaro consegue colocar na rua hoje mais gente do que a esquerda. Esse é um comparativo importante. Tirando todos os fatos que eu acabei de explicar, isso é um fato que será usado pelos bolsonaristas. Vamos a outra comparação importante? Manifestação do 7 de setembro de 2021 que o Bolsonaro fez na Paulista, aquela em que ele chama o Alexandre de Moraes de vagabundo e diz que não vai mais responder a nenhuma ordem do Alexandre de Moraes. Naquele dia tinha mais gente do que ontem. Então, se no comparativo o Bolsonaro ainda tem poder para colocar gente na rua em grande número, e hoje mais do que a esquerda brasileira, até porque está na oposição, é mais fácil mobilizar a oposição do que quando você está no governo. Ao mesmo tempo, a manifestação do Bolsonaro é menor do que seria algum tempo atrás. Então, o bolsonarismo segue forte, mobilizando pessoas, mas menos. O que isso nos diz para o dia posterior da mobilização? Deu bastante gente. Serve para manter uma base bolsonarista aquecida. Não vai mudar a cabeça de um ser humano que não foi ontem lá, porque essa mobilização basta basicamente para os lobotomizados, as pessoas que nós vimos no começo do programa, pessoa que acha que Israel é um país cristão,
Pessoa que segue falando em golpe de Estado, pessoa que segue falando em militares, a pessoa que vai na Paulista ficar girando lá pra falar em Brasil acima de tudo, não sei o quê, tá? Eu não quero dar uma aqui de lombrosiano, porque isso aqui seria, inclusive, no limite do racismo. Agora, às vezes eu olho pra cara dessas pessoas, não pela compleição física, mas pelo semblante. A gente pode analisar semblante. E no limite me dá pena. Vocês viram as pessoas no começo do vídeo, né? Me dá pena. Realmente me dá pena de algumas pessoas ali. Agora, pro futuro do Bolsonaro isso muda alguma coisa? Absolutamente nada. Bolsonaro segue inelegível, o STF não vai mover uma palha, o número de pessoas que foi na Paulista ontem não é suficiente para botar medo em absolutamente ninguém, e possivelmente amanhã, ou no máximo quarta-feira, ninguém mais estará falando dessa manifestação e a vida seguirá como dantes. O Bolsonaro não vai conseguir organizar nada parecido com isso nos próximos meses, está totalmente enrolado na justiça, a investigação sobre a tentativa de golpe do Estado segue e, aliás, o Bolsonaro ontem se complica um pouquinho mais porque ele admitiu ontem a minuta do golpe. Eu não sei se eu separei o vídeo da minuta, Jimmy, separei? Separamos, né? Vamos mostrar o vídeo em que o Bolsonaro ontem admite, ao vivo, para todo o Brasil, em cima de um caminhão de som, na Avenida Paulista, que a minuta de golpe existiu. Tinha gente batendo cabeça por aí. Não, não existiu. É infiltrada, é inventado. Isso é coisa do Mauro Cid. Ninguém nunca viu. Foi o Che Guevara que colocou lá. Foi o Mao Tse Tung que inventou. Então vamos lá. O que diz Jair Bolsonaro sobre a minuta do golpe? Bora lá. Por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. Tá, então, o Bolsonaro admite a existência da minuta do golpe. Claro que fala que não é crime porque está usando a estratégia que os advogados dele estão dizendo para ele usar, dizendo que golpe de Estado é só quando tem tanque na rua. Bom, teria tanque na rua, tocado pelo general Teófilo, que era o cara que comandava os tais dos kits pretos, os boina preta. Esse seria o cara que colocaria operativo na rua. Então, senhor Bolsonaro, até mesmo tanque na rua os senhores estavam prevendo. Acontece que a coisa não deu certo para vocês e errado para o Brasil, como vocês imaginavam. Bolsonaro admitiu ontem na Paulista uma das principais provas materiais que rodam contra ele dentro da investigação da PF. A minuta do golpe existiu. Muito obrigado, senhor Jair Bolsonaro. Ficou calado na PF, que era lá onde deveria ter admitido a minuta do golpe. Mas ontem na Paulista não conseguiu se conter, né? A sua incontinência verbal é tamanha que ele teve que falar sobre isso ontem. Eu imagino o advogado arrancando o cabelo quando rola essas frases do Bolsonaro. Bolsonaro que começou o seu discurso ontem falando o seguinte, vamos ver se vocês topam aqui, estamos com quase 25 mil pessoas acompanhando esse programa. Atenção! Sabe os podcasts da modinha, que estava aí na modinha nos últimos tempos? Vários deles são ótimos, aliás, não estou criticando, mas né, teve um boom de podcast durante a pandemia, vários deles. A gente está assim, ó, batendo de chinelo na bunda dos podcasts, todos, de audiência. 25 mil pessoas estão acompanhando esse programa só na internet, fora a audiência que a gente tem na TVT em São Paulo, na TV Quiremurê na Bahia, na Rádio Heliópolis e na Rádio Brasil Atual, então muito obrigado pela companhia de todos. Bolsonaro ontem abriu o discurso falando que quer passar uma borracha no passado e pediu anistia para as pessoas do 8 de janeiro. Qual que é o grande objetivo do Bolsonaro a partir de agora? O que acontece a partir de agora? O Bolsonaro está inelegível. Primeira coisa, senhor Bolsonaro, a gente não vai passar borracha em coisa nenhuma. Aliás, se nós fôssemos como o senhor, nós diríamos que iríamos passar a borracha no senhor. Passar a borracha, vocês sabem que é o cacetete da polícia, né? Se a gente fosse o senhor Bolsonaro, que defende torturador, assassino, criminoso, nós diríamos o seguinte, senhor Bolsonaro, a gente não vai passar borracha na história, não. A gente vai passar borracha no senhor.
Como a gente não defende isso, e nós sim defendemos o Estado Democrático de Direito e o amplo e pleno direito de defesa, a gente não vai passar borracha nem no que o senhor fez e nem no senhor, espero que não. Espero que o senhor possa ter defesa e que no fim das contas esteja preso, que é o que todo mundo que assiste a esse programa espera também. E qual é o objetivo do Bolsonaro no futuro próximo? Como ele está inelegível, Bolsonaro espera com todas as forças que em 2026 um aliado seu, uma pessoa que ele indique, que ele endosse, vença as eleições. Por quê? Porque ele espera do próximo presidente que ele, Bolsonaro, seja perdoado. Qual foi o principal objetivo ontem, ou um dos principais objetivos ontem na Avenida Paulista? Criar um clima de anistia para os golpistas do 8 de janeiro, o que inclui, claro, o senhor Bolsonaro. Bolsonaro não está preocupado com a dona Fátima de Tubarão, vocês sabem disso. Bolsonaro não está preocupado com o Felipe Martins, que está preso. Bolsonaro está preocupado com ele. Leandro, quem é que falou que o principal objetivo de ontem na Paulista era pedir a anistia do Bolsonaro e evitar que o Bolsonaro fosse preso? Quem falou foi o Flávio Bolsonaro. Querem ver? Vamos botar o vídeo do Flávio Bolsonaro, hein? Eu acho que hoje é mais uma manifestação, como sempre, do presidente Bolsonaro, pensando no Brasil. Que não tem um caminho melhor a seguir, a não ser que pacificação só vai ser possível com uma anistia dada pelo Congresso. É que essa perseguição absurda que está sendo feita contra Bolsonaro termine, porque ele é investigado por coisas que nem crime são. Está feito pelo judiciário. Nossa saída honrosa e anistia, o Brasil seguiu o seu caminho. Isso aqui não tem preço. Isso aqui, gente. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado. Bom trabalho aí. Vídeo publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. Muito bem, Flávio Bolsonaro admitindo então que um dos objetivos principais da Paulista ontem era evitar que o Bolsonaro fosse preso. Bolsonaro, inelegível, espera que o próximo presidente o tire da cadeia, porque eu posso apostar, e não quero estar errado nisso, que na próxima eleição Bolsonaro estará preso. Então a expectativa do Bolsonaro é apostar todas as fichas que ele pode ser perdoado, anistiado pelo próximo presidente da República, coisa que a gente espera que não aconteça. Muito bem, o bolsonarismo, que é muito forte nas redes sociais, ontem perdeu a batalha nas redes sociais também, o que é um indicativo de que a coisa não foi do jeito que eles esperavam. Porque, aliás, para além de tudo, os caras escolheram fazer manifestação num dia de clássicos, né? Ontem teve o Fla-Flu, aliás, tá feliz hoje, né, Jimmy? 2-0 ontem, um golaço também, né? Flamengo tomou um gol esse ano só, com time reserva. Um gol com o time reserva. Infelizmente, tenho que dar uma notícia para vocês aqui, 25 mil pessoas acompanhando o programa, 26.500. Vou dar uma notícia em primeira mão aqui para vocês. Flamengo vai ser campeão do Brasil esse ano, Jimmy. Vai ser, tá? Ou brasileiro ou da Libertadores. Da Libertadores não sei, porque Copa é mais difícil. Mas vai ser difícil. Manifestação de Bolsonaro perdeu para futebol, que dominou o interesse na rede social ontem. Claro, tinha Grenal, tinha Fla-Flu, tinha vários clássicos ontem rodando, né? Aqui, ó. Tinha jogo do Santos, tinha jogo do Cruzeiro rodando, tinha futebol ao vivo internacional também, Celtic, Liverpool, jogo do River Plate, Cruzeiro, Palmeiras, enfim, tinha um monte de coisa rodando ontem, então o Bolsonaro não venceu nem mesmo a batalha das redes. Uma coisa espetacular que aconteceu ontem na Paulista, na madrugada as pessoas colocaram esse cartaz aqui, ó, na Paulista, colaram esse cartaz na Paulista. Para quem está só nos ouvindo pela rádio, um cartaz grande colado no muro, de um lado a foto de Benjamin Netanyahu, assassino, carniceiro, da outra foto a imagem do outro lado, a imagem do Bolsonaro, e uma escrita aqui no meio, né? Como dizem aí os apoiadores do Bolsonaro, uma escrita em israeliano aqui, né? Em israelense. Então, faz alusão aqui à bandeira de Israel, com o azul e o branco, Netanyahu e Bolsonaro, e entre os dois está escrito algo. E aí muita gente ontem na Paulista, de camisa verde e amarela, tirando foto na frente desse cartaz. Pois bem, o Marcelo Rubens Paiva, escritor, grande brasileiro, aliás, publicou na internet a tradução do que está escrito ali em hebraico. E está escrito genocida. Então quem tirou foto ontem na frente desse cartaz aqui, do Bolsonaro com o Netanyahu, achando que Bolsonaro, Israel, uma nação cristã, como dizem aquelas senhorinhas, né? Tirou essa foto aqui, publicou na rede social, saiba que isso aqui em hebraico significa
genocida. Então a gente tem que lidar com bom humor essas coisas também, né? Porque faz parte do negócio. Aliás, ontem na Paulista tinha, inclusive, cartaz colado no muro do Vampetaço. Não vamos mostrar Vampetaço essa hora da manhã, vocês podem acompanhar o Rolê ICL, hoje ao meio-dia, que lá vai ter o cartaz do Vampetaço com certeza, porque o William De Luca e o Guga Noblar não nos decepcionarão. Vamos lá seguir aqui que tem mais coisa aqui. Então o Flávio Bolsonaro já confessou que o motivo da manifestação é para tentar salvar o pai da cadeia. O Malafaia ontem fez o discurso mais duro. Sabem o discurso que o Bolsonaro faria em 2021, 2022? Ontem quem fez foi o Malafaia. Tá? Então ontem o Malafaia subiu lá, falou de eleição, falou do Xandão, falou do STF, fez uma série de acusações. Se você pegar o discurso do Malafaia ontem, recuperem na internet depois. Se vocês pegarem o discurso do Malafaia ontem, baixarem o discurso do Malafaia ontem em áudio, colocar num desses sites de transformação de voz de inteligência artificial, escolher a voz do Bolsonaro e tocar aquilo com a voz do Bolsonaro para uma pessoa que não viu a manifestação, a pessoa vai ouvir e não vai desconfiar de absolutamente nada. O discurso que o Malafaia fez ontem é um discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro só não fez porque tem medo de ser preso. Ah, e porque é liberdade de expressão. Não, são os mesmos ataques de novo, gente. Mesmos ataques. Uma série de crimes na fala do Malafaia, que aliás disse que não tem medo de ser preso. Então, atenção Polícia Federal. Se é por falta de coragem, Malafaia está pronto, tá? Ele avisou ontem. Se é por falta de coragem, Malafaia está pronto. Desferiu uma série de impropérios e falas criminosas ontem. E aí nós podemos imaginar que o Bolsonaro desce do trio elétrico e fala, não, o que o Malafaia falou aí é coisa do Malafaia. Eu fiz um discurso pela democracia. Né? O Bolsonaro voltou a falar na fraude das urnas ontem, só que ele não falou fraude das urnas, ele falou aquela coisa que aconteceu em outubro. É bom a gente olhar as entrelinhas do discurso. O Bolsonaro ontem falou, não sei o que, em dúvida, que nós temos daquela coisa que aconteceu em outubro. O Bolsonaro falando na fraude das urnas. Só que não pode falar, não pode verbalizar isso, porque estava com medo, inclusive, de ser preso ontem com o decesso do trio elétrico, né? Aí o Malafaia falou por ele. O que disse Bolsonaro sobre o discurso do Malafaia? Bota o Bolsonaro aí comentando o discurso do Malafaia, Jimmy. Não falou nada. Fato, você tem que respeitar. Faz parte da história. Ele falou que o Moraes arquitetou uma história. Então tá aí, foram apenas fatos, né? Foram apenas fatos, segundo o que o Bolsonaro falou sobre o que o Malafaia, o comentário sobre o discurso do Malafaia de ontem, né? O Malafaia foi, inclusive, muito duro com o Alexandre de Moraes, né? O Malafaia. Cuidado aí, viu, Malafaia? A gente viu nesses anos do bolsonarismo aí muito machão que batia no peito e dizia que não tem medo de ser preso, hoje tá limpando o banheiro de cadeia. Cuidado, tá bom? Cuidado. Daniel Silveira era mais machão que o senhor, Malafaia, né? Bombadão, PM, O Gabriel Monteiro era mais machão que o senhor também. O Roberto Jefferson era mais machão que o senhor também. Fuzil na mão, granada contra a polícia. Então, o senhor Malafaia, o senhor cuidado que daqui a pouquinho o senhor tá dividindo beliche de cela com essa gente aí, tá bom? Tá bom? Tá pagando de gostosão, como diz lá na minha terra, né? Tá pagando de gostoso aí. Cuidado. Neste momento temos quase 30 mil pessoas ao vivo. Vamos lá, gente. Compartilha o programa aí pra gente chegar em 30 mil, porque já estamos no nosso recorde absoluto, a gente quer bater isso. Então vai lá, compartilha o programa, tá bom? Bom, Minuta do Golpe já falamos. Lá no iclnoticias.com.br, a turma do nosso site que está bombando a plenos pulmões, iclnoticias.com.br, coloca nos seus favoritos aí para você ter acesso a notícias todos os dias. Se você tem hábito de ver o UOL, a Folha, o Globo, a Revista Fórum, o DCM, o Brasil 247, todo mundo, você coloca também na sua dieta diária de informação iclnoticias.com.br. Lá na capa está publicado hoje, o ICL confere as falas incorretas de Bolsonaro sobre minuta do golpe e estado de sítio. Tá tudo lá explicadinho para vocês. Avaliação do nosso pesquisador querido João César de Castro Rocha.
brilhante, genial, tá sempre falando com a gente aqui no ICL. Manifestação de Bolsonaro não vai emparedar as instituições. Claro que não vai, gente. Ninguém na Polícia Federal vai ter medo dessa gente na rua. Se tivesse assim 1 milhão de pessoas, uma coisa avassaladora, fosse pelo Brasil inteiro. Eu ontem caminhei pela minha cidade aqui, fui do supermercado, fui buscar comida ao meio-dia e tal. Sabe quantas pessoas eu vi com camiseta do Brasil ontem? 2. Um casal no supermercado. Sabe quantas pessoas eu vi com a camiseta do Grêmio ontem? 300 mil. Sabe quantos com camiseta do Inter? 3, né, Jimmy? Com camiseta do Inter é menos, né? Então tinha 2 com a do Brasil, 3 com a do Inter, 3 com a do Inter e 450 mil com a do Grêmio. Esse era o retrato ontem. Mas fora a brincadeira aqui, mobilização zero. Absolutamente ninguém tem mais medo de vocês. Vocês estão somente latindo pela rua. Podem continuar assim por mim. Não vai mudar absolutamente nada. Políticos pagam campanhas nas redes sociais e organizam caravanas para ato a favor de Bolsonaro em São Paulo. Portanto, vamos lembrar sempre. Se o Bolsonaro organiza uma manifestação na Paulista e depende apenas do comparecimento voluntário das pessoas, sem envolver dinheiro, os 185 mil medidos pela USP de ontem dá 20. Dá 30, 40, 50. Quem é que foi que levou gente para a manifestação ontem? Políticos de vários estados, Santa Catarina um dos principais deles, usando inclusive verba de gabinete para viajar para São Paulo, para a manifestação, e igrejas, algumas denominações das igrejas evangélicas, lideradas pelo Malafaia, pelo Feliciano, eu ia falar miliciano, não é isso, pelo Marco Feliciano, com F, pelo Silas Malafaia, com M, é que eu ia trocar o MF, miliciano, Feliciano, acabei quase me confundindo. E outras denominações de extrema direita, assim ditas evangélicas, que levaram pessoas em ônibus, pagaram alimentação, pagaram transporte. Então vamos descontar que dos 185 mil, não é que apareceu todo mundo lá porque foi do nada, porque foi de graça. Coloque-se isso na conta também. Um fio bastante interessante para terminar esse assunto lá do David Nemer, que é pesquisador brasileiro, vive nos Estados Unidos, mostrando o que foram as 2 grandes forças que mobilizaram parte do bolsonarismo para ir para a Paulista ontem. Primeiro, fake news publicadas sobre a ilha de Marajó. Lembram da Damares que falava no passado que tinha crianças em Marajó, que tinha os dentes arrancados para praticar sexo oral com prostituição? Lembra dessa história da Damares? Nunca provou absolutamente nada sobre isso, uma mentirosa, uma fake news clássica da Damares. Isso aí voltou para a rede social nesse final de semana para alimentar o bolsonarismo e, segundo David Nemer, não isoladamente a fala do presidente Lula sobre Israel do domingo, mas a cobertura da imprensa em relação à fala. Portanto, segundo o pesquisador David Nemer, a imprensa brasileira, pela maneira como cobriu o que Lula falou sobre Israel e Gaza na semana passada, ajudou a levar gente pra rua. Isso é pra imprensa, quando vier encher o meu saco, para dizer que eu pego muito no pé de vocês aqui, tem um pesquisador falando que vocês ajudaram a encher a Paulista ontem, tá bom? Tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. O primeiro evento que ajudou a levar gente pra Paulista ontem, diz o David Nemer, foi a fala do presidente Lula denunciando o genocídio em Gaza. As igrejas evangélicas se sentindo endossadas pelas análises e matérias da mídia brasileira e influenciadores bolsonaristas, armamentaram, né, usaram como arma o discurso do Lula e trouxeram isso para os seus cultos. Ou seja, a fala isoladamente, se fosse replicada do modo correto, que é uma fala anti-genocídio, seria uma coisa. O que alimentou o bolsonarismo para ir para a rua ontem, segundo o pesquisador David Nemer, um dos principais assuntos foi a maneira como a imprensa decidiu pegar em embocadura o viés para analisar a fala do Lula. Então, parabéns aí, Merval Pereira, quem mais? Demétrio Magnoli, parabéns para vocês, viu? Vocês conseguiram. Depois vocês não digam que vocês, no frigir dos ovos,
Quando chega na encruzilhada, vocês não pegam a onda pela direita, porque é sempre o que vocês fazem, tá? Não vem pagar de isento e de neutro aqui, porque nesse programa a gente sabe que neutro é sabão de coco, tá bom? Vocês de neutro e de isento não tem absolutamente nada, tá provado aqui que vocês ajudaram a levar a gente pra Paulista ontem. Vocês fizeram parte disso como influenciadores bolsonaristas. Ai, Leandro, como você é incisivo. Matéria da Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. Polícia Federal, Bolsonaro agiu de forma dolosa e consciente sobre mentiras contra as urnas. Os dados constam do relatório da Polícia Federal que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Isso também está lá no iclnoticias.com.br. Um monitoramento de redes sociais feito pelo Pedro Barciela, analista de redes sociais também, cientista de dados, que está sempre com a gente no ICL. Declaração de Lula é endosso a posicionamento das redes e não o contrário. O que é que analisou o Pedro Barciela? Que o que o Lula falou sobre Israel no domingo passado não é que está indo contra o que as pessoas pensam. O Lula falou apenas o que a maioria das pessoas pensa sobre Israel nesse momento. Foi o que eu falei na segunda-feira. O Lula não falou nada de novo. Aí você está defendendo o Lula. Não, meu filho, o Lula está falando o que a gente está falando há 4 meses. O Lula chegou atrasado no rolê, aliás. Está aqui comprovado pela análise do Pedro Barciela. 82% dos comentários no monitoramento do Pedro Barciela enalteciam o posicionamento de Lula, enquanto apenas 16 faziam algum tipo de crítica às declarações. Bom, última notícia do dia, um homem no sábado invadiu o Alvorada de carro, passou a barreira do Alvorada ali, do Palácio, a 2 km do Palácio, foi alertado com tiros de alerta pelos seguranças, continuou andando, o pneu do carro desse cara, os pneus foram todos furados, porque tinha lá na rua uma barreira, né, para furar pneus, e o homem conseguiu fugir de lá do Alvorada. Não tem-se detalhes ainda, aparentemente o cara falou que perdeu o caminho de casa, que estava saindo de uma festa, não sei o quê. Eu acho estranho, porque quem conhece Brasília sabe que o Palácio do Alvorada está na ponta lá de uma península, no Lago Paranoá. Aquilo ali não é caminho para lugar nenhum, ninguém se perde e vai parar no Alvorada para ir para casa, tá, gente? Você não passa na frente do Alvorada para ir em lugar nenhum, o Alvorada é um ponto final de uma rua. Tem alguns hotéis ali e depois tem o Alvorada. Bom, o homem foi preso, prestou depoimento pela PF e foi liberado, não temos detalhes, talvez tenha sido, claro, só um engano, mas a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu. Ó, para encerrar o programa de hoje, batemos 30 mil pessoas acompanhando o programa de hoje. Gente, muito obrigado, nós temos um recado final agora para todos vocês, mas obrigado de coração, tá bom? A gente está subindo a audiência a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o Desperta ICL. Compartilhe, nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, aqui nos canais do ICL, tá bom? Olha só, quinta-feira, dia 28, às 8 horas da noite, teremos mais um super lançamento do ICL, o nosso curso Empreendedor Mestre. Sabe essa bobajada de coach que fica rolando pela internet, o cara que manda você correr 40 km, depois a pessoa morre, que já aconteceu, subir montanha, depois tem que chamar a polícia para resgatar, porque os idiotas não conseguem descer de lá, cara que cobra 20 mil reais para jantar com você, depois você reclama que não aprendeu nada no jantar e o cara chama você de otário. Tudo isso aconteceu já, tá? Essas 3 coisas já aconteceu. As 3. E tem mais. Gente ligada em igreja, vendendo pirâmide de Bitcoin, enganando você. Esquece tudo isso. Agora o ICL vai ter um curso de empreendedorismo. Você quer ser um empreendedor? Quer ser um empreendedor, mas não quer se misturar com essa gentalha, como diz o Kiko, lá do Chaves? Então, se você não quer se misturar com a gentalha e quer fazer um curso de empreendedorismo real, não é só com o Edu, tá, gente? Se fosse só com o Edu, estaria bom já. Mas não é só com o Edu Moreira. Vários CEOs, gente da administração, vai ensinar, assim, ó, é um pós-doc esse negócio, é um mestrado, sei lá o que é esse negócio. É um MBA. Sabe que o negócio você ia gastar 40 mil reais para fazer, 50 mil reais, 100 mil reais? Quinta-feira a gente vai lançar, ao vivo, exclusivo e grátis, é o evento de lançamento. Vai lá pro despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Coloca o seu nome e seu e-mail para você ser avisado. Vai ter a aula inaugural para mostrar como vai ser o curso. Gestão financeira, planejamento,
organização, pensar em produto, pensar em preço, pensar em prazo, todos os P do marketing, né? O P aqui, o P lá, o P aqui, entender como é que funciona a coisa toda, quem são os seus concorrentes, como é que você organiza a sua empresa, como é que você trabalha redes sociais, qual que é a margem de lucro que você pode esperar, como é que você planeja crescimento, tudo isso, empreendedorismo. Você quer montar uma empresa, ou sua empresa já está montada e você quer escalar, quer crescer, não sabe como crescer, quer se organizar melhor, quer fazer sucesso de fato na sua empresa? Agora, finalmente, a gente vai ter no Brasil um pedido que eu fiz pro Edu 2 anos atrás. O Edu falava para mim assim, já tá no planejamento. Já está no planejamento. Eu falei, Edu, tem que ter um curso de coach do ICL. Mas é o coach do bem. É o coach legal, né? Não é o coach blá blá blá. É uma parada para ensinar de fato. Num preço muito mais acessível do que você pagaria no mercado e sem enganação, sem pirâmide de Bitcoin, sem pagar para almoçar, para pagar uma de otário, sem subir montanha e ter que chamar o bombeiro depois, sem correr maratona para morrer de infarto cardíaco, que essas coisas estão acontecendo por aí pela internet, de fato. Sem rolo com igreja picareta, sem Malafaia, sem Feliciano, sem essa gente toda, tá? Então, ó, quinta-feira, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis, o super lançamento do curso Empreendedor Mestre aqui no ICL. despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, coloca o seu nome e seu e-mail e participe dessa aula ao vivo, exclusivo e de graça. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado e agora tem ICL Notícias, primeira edição. Beijo e tchau. Esse ano, algo que muitos diriam ser completamente improvável ou talvez até impossível aconteceu. Eu ganhei o prêmio de maior influenciador de economia e negócios do Brasil. E isso me deu a certeza de seguir em frente com o projeto que eu tinha há muito tempo. Criar um curso de formação empreendedora. Mas uma coisa séria, com prática. Nada de coach de final de semana. Um curso que trouxesse os conceitos de vendas, marketing digital, contabilidade, finanças corporativas e tudo mais que alguém precisa para conseguir ser bem-sucedido numa área onde as chances são muito pequenas. Para você participar de graça da aula inaugural desse curso, onde eu vou passar por todos os conceitos básicos, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Todo mundo tem que participar. Eu vou ensinar para vocês como hackear o capitalismo com as regras dele.